A mulher duende. Você já ouviu falar do termo duende dos mares? Trata-se de um duende que adora morar em veleiros realmente bonitos e grandes, feitos de madeira. Isso é muito importante, pois o duende garante que o navio esteja sempre bem vedado e que a água não entre em nenhum lugar. Por isso, em algumas regiões, ele também é chamado pelos marinheiros de calafetador. Calafetar o casco de um navio significa tapar e colar as fendas com piche, um tipo de alcatrão, e estopa, um tipo de fibra de cânhamo ou juta. Como você pode ver, o duende tinha uma tarefa importante a cumprir como guardião do navio, mesmo que às vezes, por tédio, pregasse algumas peças nos marinheiros. Mas era assim que as coisas funcionavam na navegação de antigamente. Agora, é evidente que, se existia um duende homem, também deveria existir uma mulher duende. Com essa consideração lógica, você certamente concordará comigo. E de fato, houve uma vez uma mulher duende muito famosa, que era tão conhecida e famosa que, em sua homenagem, até hoje todos os navios recebem nomes femininos. Note bem, você não encontrará em todo o mundo um único navio chamado, por exemplo, Renato ou Haroldo. E como essa mulher duende se tornou tão famosa, essa é a história que eu quero lhe contar hoje. Há muitos e muitos anos, havia um navio mercante, um orgulhoso veleiro comercial, que após enfrentar uma terrível noite de tempestade, ancorou na Baía da Ferradura. Levou vários dias até que os marinheiros, no Porto Seguro, consertassem tudo o que a tempestade havia causado em alto mar. Após todo o trabalho no convés e nos porões, o capitão concedeu-lhes 10 dias de licença em terra. No fundo do navio, havia uma pequena marcenaria, como era comum nos grandes veleiros da época, para que um carpinteiro pudesse reparar tudo o que se quebrasse durante uma viagem de meses. Por exemplo, quando o capitão batia com o punho na mesa com raiva e partia o tampo ao meio, ou quando as tábuas do convés precisavam ser substituídas porque uma ferramenta pesada ou uma peça solta da cordoalha havia caído do alto do mastro mais alto. Às vezes, era necessário reparar algo no leme ou no casco durante a viagem. O carpinteiro sempre tinha algo para fazer, e onde um carpinteiro trabalha, há áparas de madeira e muita serragem, o que, por sua vez, era o paraíso para um verdadeiro duende dos mares. Assim, o duende havia se instalado secretamente com sua mulher duende na marcenaria, e os dois levavam uma vida feliz. Quando eles ancoraram na Baía da Ferradura e todos tiveram licença para desembarcar, o duende disse à sua mulher duende: "Mulher, vou dar uma volta em terra, meu fumo acabou e preciso comprar mais rapidamente." Fumo. Era assim que o duende chamava o tabaco para seu cachimbo. Dito isso, ele desapareceu em terra para poder fumar seu cachimbo novamente em breve. Alguém não prestou atenção exatamente, mas aconteceu que, naquele momento, não só o duende não estava a bordo, como também os marinheiros não estavam lá, pois estavam de licença em terra. O capitão também tinha descido em terra por um momento, embora ele nem fumasse cachimbo, mas talvez ele quisesse comprar outra coisa. Bem, de qualquer forma, o navio estava completamente abandonado, exceto pela mulher duende, lá embaixo na marcenaria do navio. Na verdade, sempre deve haver uma vigília a bordo, um marinheiro, o capitão ou um de seus oficiais, para que o navio não fique sem supervisão no porto. Aparentemente, ninguém percebeu que não havia mais nenhuma alma viva no veleiro. Bem, por isso ocorreu uma catástrofe, pois piratas entraram secretamente a bordo, soltaram as amarras e roubaram o navio inteiro. Quando o capitão voltou ao porto com suas compras, ele só viu no horizonte as velas brancas de seu orgulhoso navio. Um navio mercante inteiro foi vítima de um bando de piratas astutos. Raios e trovões e maldito seja 3 vezes, resmungou também o duende, enquanto estava no cais fumando e viu que o belo navio não estava mais lá. Eu não deveria ter saído do navio, resmungou o duende. Pois é uma antiga sabedoria dos marinheiros que quando o duende sai do navio, algo terrível acontecerá com ele. A mulher duende ficou bastante surpresa quando acordou após um cochilo e percebeu o balanço suave do navio no mar agitado. Além disso, ouvia-se canções rudes de marinheiros que os piratas entoavam,
pois estavam muito felizes com seu roubo bem-sucedido. Mesmo para piratas, não era tão comum que um grande veleiro caísse em suas mãos tão facilmente. Na maioria das vezes, eles atacavam os navios em alto mar, os capturavam e roubavam a carga. Na maioria dos casos, os navios capturados eram destruídos ou incendiados, pois os piratas usavam seus canhões para atacar outros navios. Mas desta vez, eles realizaram uma façanha. Simplesmente entraram a bordo, soltaram as amarras, içaram as velas e partiram. A mulher duende pensou consigo mesma: algo não está certo aqui. E ela estava certa. E quando ela percebeu que seu marido, o duende, também não estava lá, ela ficou preocupada, pois o duende sabia o que fazer em qualquer situação e tinha uma ideia do que precisava ser feito. Então, ela precisava pensar cuidadosamente no que fazer e, para isso, precisava sair da marcenaria e ir para o convés para ter uma visão geral da situação e decidir como proceder. Afinal, ela já viajava há anos com seu marido em navios como este e havia aprendido muito. Ela também pensaria em algo para corrigir a injustiça que havia acontecido ao navio. Ao chegar ao convés, ela percebeu que estava lidando com 12 piratas que não pareciam se importar muito com a higiene. Além disso, eram tipos desagradáveis, com quem não era bom brincar. Portanto, era necessário ter o máximo de cautela. Essa banda de piratas pretendia navegar para Casablanca. Ela havia ouvido isso nas conversas. A mulher duende considerou que, antes de mais nada, era importante que seu marido soubesse para onde eles estavam indo. Assim, ela pegou uma garrafa de rum vazia e transformou-a em uma mensagem na garrafa. "Marido, os piratas estão indo para Casablanca", escreveu ela em um pedaço de papel, fechou a garrafa cuidadosamente com uma rolha e um pouco de piche, abriu a vigia e a jogou ao mar. Ela não tinha dúvidas de que seu marido receberia a mensagem em breve, pois ninguém no alto mar enviaria uma mensagem em uma garrafa sem motivo. Naquela época, é claro, ainda não existiam rádios ou telefones. A mulher duende podia esgueirar-se invisível por todo o navio. Essa era a sua especialidade, e ela tinha aprendido isso com o seu marido. Cuidadosa, silenciosa, rápida como uma sombra. Agora que o marido logo saberá, quero dar uma olhada, pensou ela consigo mesma e se preparou para sair da marcenaria. Sem ser reconhecida, ela entrou nas cabines da tripulação, olhou para os porões no interior do casco e até mesmo no fundo do navio, verificou se tudo estava em ordem. Ela não encontrou nenhum vazamento que precisasse ser calafetado com urgência. Isso já era bom, pois essa era a verdadeira tarefa dos duendes marinhos. Mas então, de repente, ela teve que prestar atenção. "Não ouvi um gemido?" perguntou-se a mulher duende, e foi mais uma vez para um compartimento escuro, localizado bem na proa. De fato, agora ela podia ver o que era. Os piratas, em seu ousado ataque no porto, não apenas roubaram o navio, mas também trouxeram uma carga muito especial a bordo. 4 crianças estavam acorrentadas e vendadas na abafada sala de carga. "Meu Deus", pensou a mulher duende, "o que há com essas crianças?" Rápida como um raio e silenciosa como uma sombra, ela subiu para a cabine do capitão, na esperança de descobrir mais sobre o que os piratas pretendiam fazer com as 4 pobres crianças. E de fato, o capitão pirata conversava com um de seus companheiros. "Quando desembarcarmos em Casablanca, eles nos renderão uma boa quantia em dinheiro. Você realmente pretende vender os filhos do rei como escravos na África? Quanto mais rápido nos livrarmos dessa prole, melhor. Até lá, eles permanecerão sob o convés, mas certifique-se de que recebam água e pão, pois não podemos vendê-los famintos." "Sim, senhor", disse o companheiro e saiu da cabine do capitão. Logo em seguida, a mulher duende também desapareceu. Ela tinha ouvido tudo e agora precisava pensar urgentemente no que fazer. Ela sempre conseguia pensar melhor quando se enterrava profundamente nas áparas de madeira da marcenaria, e nada do mundo exterior a perturbava. Lá, ela conseguia pensar bem. Então, eles capturaram 4 filhos de reis em algum lugar e agora querem vender essas pobres almas como escravas no próximo porto.
Mas eles não contaram com o duende dos mares, ou melhor, comigo, a mulher duende. Vamos ver, pensou ela. Os piratas estão navegando contra o vento em direção a Casablanca. O navio está pesadamente carregado e avança lentamente. Estamos agora a cerca de 5 horas da Baía da Ferradura. Não seria justo se eu não conseguisse pensar em nada. Ela continuou pensando e então elaborou um plano extraordinário. Primeiro, ela queria dar uma olhada no pequeno bote que o grande veleiro mercante rebocava lentamente atrás de si. A mulher duende se pendurou na corda até chegar ao pequeno bote salva-vidas, que era sempre rebocado pelo grande navio. Isso deve funcionar, embora haja 2 ou 3 pontos que eu precise calafetar para que fique estanque. Ela havia trazido piche e estopa e já estava vedando habilmente os pontos danificados. Pronto, isso deve bastar. Agora só falta uma vela e alguns mantimentos. Ela voltou para o navio, subiu habilmente pela popa e desapareceu no compartimento das velas, onde o grande navio guardava suas velas. Esta aqui deve servir. E pegou um triângulo de lona, enfiou-o em um saco e então se esgueirou para a cozinha. Lá havia bastante biscoito de navio e ela também encontrou algumas garrafas de água potável. De volta ao bote, ela guardou tudo ordenadamente. Agora preciso me revelar às crianças. Bem, vamos ver no que dá. O que as crianças diriam se vissem e ouvissem a mulher duende? Afinal, ela era quase do tamanho de um anão. Tinha uma juba despenteada de cabelos selvagens, dentes verdes e cheirava fortemente a resina. Não havia nada a fazer, as crianças teriam que ouvi-la. Até então, elas estavam com os olhos vendados, então talvez ela pudesse avisá-las. A mulher duende suspirou profundamente e então se dirigiu à proa do navio, onde as crianças estavam acorrentadas no porão dianteiro. Psst, crianças, ela sussurrou baixinho. Ouçam, quero ajudá-los. Quem é você? Perguntou um dos meninos. Eram 2 meninos e 2 meninas que os piratas haviam capturado. Bem, como posso dizer, não sou uma fada madrinha nem uma anã, embora pareça um pouco com uma, pelo menos no tamanho. Mas por favor, não tenham medo. Não temos muito tempo e quero salvá-los dos piratas. Sim, mas quem é você? Crianças, sou a esposa do duende que protege este navio. Mas meu marido desembarcou na Baía da Ferradura para comprar fumo. Antes que ele pudesse voltar, os piratas roubaram este navio e os acorrentaram aqui. Só acordei quando já estávamos em alto mar. A esposa do duende? O menino ficou bastante surpreso. Sim, mas por favor, preciso tirar suas vendas para que possamos fugir juntos. Por favor, não gritem de susto. Eu não me pareço muito com as crianças humanas. Algumas pessoas nem conseguem me ver. Na maioria das vezes, prestamos nossos serviços nos navios sem sermos reconhecidos. Mas desta vez, preciso me revelar a vocês. Caso contrário, não conseguiremos fugir. Preparei um bote, então, estão prontos. Qualquer coisa é melhor do que ficar acorrentado aqui, concordaram as crianças. A mulher duende trouxe ferramentas da marcenaria e rapidamente as crianças foram libertadas das correntes que as prendiam a uma enorme viga de madeira. Agora, por favor, tirem as vendas dos olhos, não se assustem e fiquem bem quietos. Temos um caminho por todo o navio até a popa. De lá, precisamos nos pendurar em uma corda até o bote. É bem fácil e já fiz isso 2 vezes hoje. Mesmo sem as vendas, as crianças mal conseguiam enxergar nada no buraco escuro. Mas elas foram corajosas, não gritaram e seguiram a mulher duende. Precisamos atravessar o porão, senão um dos piratas pode nos surpreender. O porão era um espaço estreito bem no fundo do casco do navio. Baixo, úmido e, o que era especial, estendia-se da proa à popa sem outros obstáculos. Ficaram com os pés molhados, pois ali se acumulava água e umidade, mas logo conseguiram atravessar e, por uma escotilha estreita, chegaram ao local onde alcançaram a corda que ligava o navio ao bote. Vamos fazer assim, disse a mulher duende. Trouxe uma corda para cada um de vocês, que vou amarrar em suas cinturas, e vou prender a outra ponta com segurança na corda principal, e então vocês vão deslizar direto para o bote. Eu vou descer primeiro para segurar vocês bem. Por favor, não tenham medo,
As cordas foram feitas pelo meu marido e os nós são de marinheiro de verdade, os menores primeiro. Concordam? As crianças acenaram com a cabeça e não tinham escolha. Rapidamente, a mulher duende amarrou as crianças, desceu e fez sinal para que elas deslizassem uma a uma. Primeiro veio um menino pequeno, que chorou um pouco porque tinha medo de cair no mar, mas foi corajoso e ficou quietinho. Depois veio a menina pequena, depois a menina mais velha e, por último, o menino mais velho. Sentem-se quietinhos, por favor. Agora preciso soltar a corda do navio e então içaremos as velas e vocês verão como chegaremos rápido à Baía da Ferradura. Com uma faca bem afiada, ela cortou a corda e assim eles ficaram livres. Espera-se que os piratas não percebam nada por um bom tempo. Se estivessem a pelo menos 100 metros do navio, estariam seguros, pois nenhum mosquete tinha alcance para atirar tão longe. Mas tudo permaneceu em silêncio. O pequeno bote se afastou. Então, a mulher duende içou a vela que havia trazido e a viagem começou com um vento maravilhoso de volta à Baía da Ferradura. Aqui, eu trouxe alguns biscoitos, algumas salsichas e um pouco de água potável. Não nos faltará nada. Uma menina chamada Valerie olhou por um longo tempo para a mulher duende. Você tem dentes verdes? Sim, sabe, isso acontece porque nós, os duendes, comemos principalmente algas. Se tivéssemos fogo a bordo, eu poderia preparar uma sopa de algas para vocês. Mas isso não é possível no bote salva-vidas, é claro. Eca, sopa de algas, riram as crianças. E foi bom vê-las rir novamente. O navio pirata já estava muito longe e a distância aumentava a cada minuto. No final da tarde, o pequeno barco chegou em segurança de volta à Baía da Ferradura. Que alegria! Os pais preocupados das crianças reais vieram e abraçaram seus filhos e filhas. O duende, que tinha ficado sentado em um cabeço de amarração todo esse tempo, com a mensagem na garrafa na mão, tomou sua mulher duende pela mão. Mulher, você fez um ótimo trabalho. Já informei ao nosso capitão que os piratas estão a caminho de Casablanca. Ele avisou os soldados lá por pombo-correio. Se tudo correr bem, estaremos todos juntos em nosso navio novamente em 10 dias. O capitão se aproximou deles. Estamos muito gratos a vocês. Graças a vocês, poderemos salvar nosso navio e toda a carga. Mas especialmente, o rei e a rainha estão agradecidos e, em sua homenagem, a partir de agora, todos os navios do reino receberão nomes femininos. Isso é uma honra muito grande. A mulher duende fez uma pequena reverência, feliz que tudo tivesse acabado bem. Todos os países do mundo seguiram o exemplo do pequeno reino. A partir daquele dia, passaram a dar apenas nomes femininos aos seus navios e barcos. Os soldados prenderam os piratas em Casablanca. O navio mercante voltou e o capitão pôde receber seu navio de volta. O duende e a mulher duende desapareceram novamente nas aparas de madeira da carpintaria e o navio retomou sua rota. Se você alguma vez fizer uma viagem em um belo navio, pergunte se há uma carpintaria. Quem sabe você não encontra o duende ou a mulher duende por lá.